Então vamos agora para Online Misinformation and the Role of Tech for Good. Nosso Pedro Henriques, co-founder e Head of Product da Newsroom. Pedro, o palco é teu. Muito obrigado, obrigado Eduardo, obrigado Cipriano também pela apresentação anterior, que foi muito interessante, e obrigado a todos os da Talkabit pelo convite para estar aqui hoje. Passamos agora de uma Farfetch com 2.000 empregados para uma The Newsroom com 2 empregados, portanto tem metade da nossa equipa aqui presente hoje. Eu sou, como o Eduardo, como referiste, um dos 2 cofundadores da empresa, sou também, dirijo a parte de desenvolvimento de produto, enquanto a Janie, minha cofundadora, dirige tudo o resto, no fundo é CEO, portanto faz tudo desde o marketing até ao financiamento, etc. A The Newsroom é uma empresa que começa, e eu já agora esqueci-me de partilhar o meu ecrã, dê-me um segundo para partilhar. Conseguem ver o ecrã? Sim, perfeito. A Newsroom é uma empresa, uma startup que começa no final de 2020, dezembro de 2020, com esta missão de combater a desinformação e promover a pluralidade online. Eu hoje queria falar convosco de 3 grandes áreas. Uma é o problema que estamos a resolver, a ajudar a resolver da desinformação, quais é que são as origens deste problema e em que ponto estamos. Em segundo lugar, algumas das soluções que têm sido propostas, tanto do ponto de vista técnico como não técnico, para resolver isto, e onde é que nós entramos na nossa solução, como é que estamos a tentar resolver este problema. E depois queria também usar alguns minutos para falar deste movimento do Responsible Tech. Possivelmente alguns de vocês já terão ouvido falar, e que eu acho que, especialmente para este audience de engenheiros, de designers que vão ingressar agora no mundo profissional da tecnologia, é muito importante dar alguma relevância a este tópico para o futuro. Então, em primeiro lugar, o problema da desinformação, a que ponto é que estamos e de onde é que vem? E começo por vos dar alguns números. Neste momento existe cerca de 2.000 milhões de pessoas a consumir notícias online, informação online de forma recorrente, e 62%, a grande maioria, considera que a maioria da informação que vê online não é de confiança, não confia nela. Portanto, isto é mais de 1.000 milhões de pessoas que todos os dias estão a interagir com notícias no mundo online e a não confiar naquilo que estão a ler. E este problema, na verdade, vem de 3 grandes áreas. A primeira é aquela de que falamos muito, que é da desinformação, e, portanto, a existência de notícias falsas online. E também aqui queria partilhar 2 números que, para mim, evidenciam um bocadinho a origem disto. O primeiro é este 45%. O que é que isto representa? Isto é uma estimativa de a percentagem de posts online neste momento no Twitter sobre o Covid, em particular, que foram feitos por bots. Portanto, não foram feitos por humanos, foram feitos de forma automatizada, usando tecnologia para espalhar informação sobre este tópico do Covid. E, portanto, isto evidencia como é que aquilo que estamos a ler online muitas vezes não é aquilo que aparenta ser algo que um humano criou e partilhou, quando na verdade a tecnologia está a ser usada para espalhar não a grande parte, mas quase metade dessa informação. O outro número importante que queria partilhar convosco é este 6 vezes. Este 6 vezes representa a velocidade a que notícias falsas se espalham online, particularmente em social media, plataformas de social media, comparado com notícias verdadeiras. E isto, na verdade, também é causado pela existência de bots, existência de tecnologia a expandir, mas a causa principal disto é uma causa mais psicológica, que é que o que foi estudado foi que nós, como humanos, temos a tendência de partilhar mais notícias falsas, porque essas notícias costumam ser mais polarizadas, costumam ser mais surpreendentes, mais emotivas na sua natureza, e, portanto, aqui no fundo há 2 braços que estão a ser usados para espalhar estas notícias falsas. Um é o braço da tecnologia, o outro é o braço da psicologia, de perceber quais é que são os tipos de informação que nós, como humanos, temos tendência a partilhar. Este é um dos grandes problemas que nós temos, das informações falsas, portanto, a desinformação pura. Mas temos 2 outros grandes problemas. Um é o overload de informação. O que é que isto significa? Significa a quantidade de informação que temos online neste momento
Se pensamos, não é, a origem da internet, a internet era suposto ser este lugar maravilhoso onde íamos ter acesso a muito mais informação e mais informação de qualidade. Na verdade, neste momento temos acesso a imensa informação e não sabemos como navegá-la. Eu fiz 2 searches na Google há uns dias para comprovar isso, que deram estes resultados, 10 mil milhões de resultados num, quase 3 mil milhões no outro. O que é que são estes? Estes são 2 searches que eu fiz, um a perguntar Covid é real, o outro a perguntar Covid é falso. E, independentemente da diferença nos resultados, o que isto para mim mostra é que para qualquer tópico, qualquer ideia que nós tenhamos, qualquer teoria, às vezes teorias da conspiração, existe sempre uma quantidade de informação enorme que nós podemos descobrir que nos comprovam essa teoria que nós já temos. E, portanto, de alguma forma, tornando-se difícil navegar isto, o que isto leva é que, quando não temos confiança, ou quando não sabemos em que confiar, acabamos por confiar na informação que simplesmente confirma aquilo que nós já achamos. Vamos atrás de confirmação para coisas em que nós já acreditamos. Isso leva ao terceiro grande problema, que é o da polarização. O que nós temos visto nos últimos 15, 20 anos, isto são dados dos Estados Unidos, mas temos dados muito semelhantes para a Europa e até para Portugal em particular, o que temos visto é um aumento grande da polarização, neste caso política, mas também de outros, no sentido de estarmos mais extremistas naquilo que são as nossas ideias. Portanto, eu se sou uma pessoa com uma tendência mais de esquerda ou mais de direita, agora, em grande medida, devido à forma como consumimos informações online, o que temos visto é que essa polarização tem-se expandido, tem-se alargado ainda mais. E, portanto, isto, especialmente este último problema, em grande medida vem de como é que nós consumimos informação. Portanto, neste momento, por exemplo, nos sites de social media, o que acontece é que esses sites acabam por nos puxar informação semelhante àquilo que nós já consumimos antes. E, portanto, nós continuamos a consumir o mesmo tipo de informação em vez de ouvir uma opinião mais contraditória em relação àquilo que achamos que temos lido no passado. Então, estas são as 3 grandes problemas que nós estamos a tentar resolver, ou que estão por base do problema grande da desinformação, de issues com o ecossistema de informação neste momento. Que soluções é que têm sido propostas a isso e onde é que nós entramos? Há 3 grandes ondas de soluções que têm sido propostas, algumas mais técnicas, algumas menos técnicas. A primeira grande onda é uma onda mais manual, que tem que ver com fact-checkers manuais, e um exemplo português disso por exemplo, o programa da SIC, o Polígrafo, que vocês talvez conheçam, onde o que se faz aqui é, no fundo, identificamos uma notícia que tem o potencial de ser uma notícia falsa e temos um grupo de jornalistas a rever essa notícia, a fazer um assessment e depois a partilhar com o público esse assessment. Isto tem uma série de problemas. Um dos problemas é que há sempre um enviesamento humano na forma como avaliamos isto, mas o problema principal é que é um processo muito demorado, um processo muito manual. A partir do momento em que identificamos uma notícia, fazemos uma avaliação, partilhamos essa avaliação com o público, já essa notícia se espalhou imenso e depois é muito mais difícil voltar atrás com ela. E isso foi o que levou a uma segunda grande vaga de soluções, que foi tecnólogos, especificamente, pensarem, ok, como é que podemos automatizar isto? Como é que podemos encontrar formas de mapear informação e, no fundo, dar um fact-check automatizado sobre a informação online. Isto tem funcionado relativamente bem, ou pelo menos foi um avanço importante. Qual é o grande problema com as soluções que têm sido propostas nesta área? É que são todas, na sua totalidade, soluções de inteligência artificial black box. Ou seja, há uma série de inputs que estas soluções usam, têm um algoritmo-chave que faz uma avaliação com base em todos esses inputs e depois dão uma conclusão de isto parece-nos factual, isto não nos parece factual. Do ponto de vista tecnológico tem a sua validade, do ponto de vista humano não tanto, porque o que acontece é que eu, se acredito numa coisa e agora vejo uma empresa tecnológica a dizer-me nós passamos isto pelo nosso algoritmo que nos disse que isto não é factual, eu não tenho elementos nenhuns que me façam querer acreditar nesse algoritmo. E, portanto, isto, do ponto de vista humano, não tem sido
effective, não tem sido, não tem funcionado para mudar as opiniões das pessoas, ou para pelo menos ajudá-las a perceber o que é factual, o que é que não é. E então isto foi o que nos levou a nós, Newsroom, a começar esta nova vaga, que chamamos de transparência e contexto, onde o nosso princípio é de dizer: não é possível haver um player individual que seja o detentor da verdade, e portanto que seja um player autoritário a dizer às pessoas o que é verdade e o que não é. O que temos que dar às pessoas é transparência sobre aquilo que estão a ler e um melhor contexto sobre a informação que estão a ler. Para que assim nós, como utilizadores, temos as ferramentas certas para fazer a nossa própria avaliação da qualidade do que estamos a ler. Então, o que nós criamos foi, ou estamos a criar, são duas soluções. Uma que é um assessment transparente de notícias e o segundo que é uma plataforma para dar melhor contexto sobre notícias de qualidade. Então, o primeiro produto que foi lançado recentemente em beta é um plugin de browser, um plugin Chrome, definitivamente fazendo a ponto com o que o Cipriano estava a dizer antes, isto como uma primeira versão de qualquer produto, ainda é uma primeira versão com muito trabalho que tem que ser feito em cima dela, mas no fundo o que nós estamos aqui a tentar construir é um plugin onde o utilizador, imaginemos que estão a ler, estão numa plataforma online, vamos dar por exemplo o Google, faço uma pesquisa de notícias sobre o clima, vou ter uma série de artigos que me aparecem na pesquisa e com o nosso plugin o que nós vamos dar é, em primeiro lugar, o nosso logotipo em verde, amarelo e vermelho, com uma indicação do nosso assessment da fiabilidade, mas depois a parte que é muito importante para nós é que se o utilizador fizer hover over desse logotipo, vai conseguir ver uma explicação de o que é que está por trás desse assessment, como é que a nossa tecnologia avaliou esse artigo dessa forma. E o que nós usamos aqui é o que se chama inteligência artificial explicativa, XAI, Explainable AI, para não só dar o assessment, mas dar a explicação de como é que a tecnologia chegou a esse assessment. Então, este é o primeiro grande produto que estamos a desenvolver. O segundo grande produto é mais sobre essa área de descoberta de notícias. A forma como vai funcionar é: o utilizador vai ter a nossa aplicação vai-lhe dar um sumário das notícias principais do dia sobre tópicos que interessam ao utilizador, e depois, se eu, como leitor, estiver interessado nesta notícia em particular, posso clicar e aceder ao contexto sobre essa notícia. O que é que significa? Significa duas coisas. Um é o contexto histórico, quais foram os eventos principais que nos levaram à notícia que estamos a ler hoje, e o segundo é o contexto de perspectivas diferentes sobre o mesmo tópico. O que nós fazemos é dar como é que jornais, alguns mais associados à esquerda, alguns mais associados à direita, alguns com mais centrais no seu bias, como é que estão a falar sobre essa notícia de formas diferentes e quais é que são os pontos em comum. E, portanto, no fundo, sumarizando tudo isto, a nossa missão é dar essa transparência sobre a qualidade das notícias e um melhor contexto sobre que diferentes perspectivas de qualidade é que existem sobre o mesmo tópico. Eu aqui não vou entrar muito em detalhes sobre a tecnologia em si de base nisto, mas podem-me fazer perguntas depois no Q&A, vou tentar deixar um bom tempo para isso. O que queria só mencionar é: tudo isto tem por base a inteligência artificial, portanto até quando eu estava a falar aqui dos sumários de notícias, tudo isto, o texto que aqui existe, é texto criado por inteligência artificial, que depois é revisto por uma equipa editorial, sempre com base neste conceito da inteligência artificial explicativa. E pronto, e depois mais uma vez podem fazer mais perguntas sobre isto. Queria só, no entanto, usar os últimos minutos para vos falar um bocadinho deste tópico do movimento do Responsible Tech, tecnologia responsável, onde nós definitivamente nos enquadramos. E se calhar começo por dar um passo atrás e dizer o seguinte: nós o que estamos a fazer na The Newsroom, no fundo, é tentar arranjar soluções para um problema que existe online. Mas temos que às vezes dar um passo atrás e pensar: ok, porquê é que esse problema existiu em primeiro lugar? Como eu disse antes, a internet era suposto ser este sítio maravilhoso que nos ia dar mais informação, melhor informação. Porquê é que acabou por ir para este path onde temos imensa informação falsa, desinformação e informação polarizada? E isto agora é um bocadinho a minha opinião, portanto, tomem-na com pinch of salt, mas, da minha perspectiva, um dos grandes problemas que houve foi esta cultura de há uns anos atrás, na tecnologia,
que se transmite muito bem este motto do Mark Zuckerberg, que é Move Fast and Break Things. Então havia muito esta filosofia de vamos inovar, lançar para o mercado produtos ainda pouco testados e falhar rapidamente, iterar, etc. O problema disto é que não analisa a dimensão humana tanto quanto deveria analisar. E um quote que eu acho muito interessante e muito ilustrativo disto é este quote do Justin Rosenstein. Justin Rosenstein foi uma das pessoas que criou este conceito do botão de like, e o que ele diz é: a nossa motivação por trás de criar esse botão era pensar, ok, como é que podemos espalhar a positividade e o amor no mundo? E agora o que estamos a ver 15 anos depois de o fazer é que, na verdade, este botão tem tido uma série de consequências negativas, como levar adolescentes à depressão por não conseguirem ter o número de likes suficientes que gostariam, tem levado à polarização política por causa do que eu disse, de este like ajudar a sugerir mais informação semelhante àquela que as pessoas já consumiram, e isto, diz ele, não estava minimamente no nosso radar. Para mim este é o problema. Quando construímos estas tecnologias, quando as lançamos, é ótimo ter esta motivação positiva, mas é importante percebermos que todos vocês aqui, todos nós que somos criadores de produtos, de tecnologia, temos um superpoder que nunca existiu antes no mundo, que é este poder de criar uma tecnologia que de um dia para o outro afeta milhões de pessoas em todo o mundo, ou tem o potencial de afetar milhões de pessoas em todo o mundo. Temos este superpoder, usando este quote muito clichê, com muito grande poder vem grande responsabilidade, temos que pensar em qual é que poderá ser o efeito humano da tecnologia que estamos a pôr para o mundo. E neste momento não existem regras suficientemente boas, e portanto temos que ser nós um bocadinho, nós, digo, todas as pessoas aqui na sala que são criadores, a definir o que é que vão ser essas regras. E é aqui que entra o movimento do Responsible Tech, que é tentar, no fundo, juntar a tecnologia à dimensão humana e perceber quais é que são algumas das componentes que nós devemos ter em consideração quando estamos a lançar a tecnologia, e devemos fazer o tracking depois de a ter lançado. Não vou entrar em demasiado detalhe aqui, queria só evidenciar estes 4 pilares que, do meu ponto de vista, são muito importantes. Privacidade é um que, obviamente, toda a gente já conhece, já tem ouvido falar muito, problemas da privacidade ou soluções que são necessárias para a tecnologia. Outros 3 grandes pilares importantes são um da transparência, que aqui nós trabalhamos muito neste aspecto, e lá está a área do que eu disse do Explainable AI, é muito importante para dar essa transparência, tentarmos sair o mais possível de modelos black box de inteligência artificial, ir mais para modelos onde percebemos exatamente o que é que a tecnologia está a fazer e porquê. E depois estes 2 pilares, um é o real choice, e aqui o que eu quero dizer é dar escolhas verdadeiras aos utilizadores, portanto, não aqueles cookie policies que ninguém lê e que aceita sem ter atenção, não alguns aspectos de design que estão criados para que uma pessoa continue no flow sem pensar minimamente. Um exemplo muito interessante disto, se quiserem ler, é o design do Infinite Scrolling, que existe numa série de plataformas, que foi, na verdade, desenhado tendo por base alguns princípios de design de casinos. Alguns princípios de design de casinos que tentam criar uma experiência ao utilizador em que o utilizador não pensa, praticamente. A partir do momento em que entra no casino, navega, continua a jogar, e há uma série de princípios de design tecnológicos que foram tirados daí e que nós temos que tentar reverter. E o último pilar, só para concluir, e depois entro para perguntas, é da sustentabilidade. Sabemos que a tecnologia tem um efeito enorme no clima, especialmente áreas como inteligência artificial, natural language processing, NFTs e criptomoedas ainda mais, e portanto temos de ter muita atenção também a ter ferramentas melhores para medir o impacto climático daquilo que estamos a construir e otimizá-lo e revertê-lo. E, portanto, estas 4 áreas, mais uma vez, não vou entrar em detalhe, mas acho que é importante todos nós, como criadores, termos atenção em elas. Também do ponto de vista profissional, eu acho que estas áreas são áreas que estão emergentes, vão crescer imenso, e, portanto, se vocês estão interessados nisso, aconselho-vos a dedicarem-se a também estudarem algumas dessas áreas, porque vão ser muito, muito importantes no futuro. E pronto, depois posso partilhar alguns recursos, também alguns grupos de Slack e grupos que desenvolvem research nesta área, mas quero deixar algum tempo também para questões, por isso vou concluir por aqui. Perfeito, Pedro, muitíssimo obrigado. Então, questões para o nosso Pedro. Ele abriu aqui várias caixas de Pandora, logo está à vontade de estar a perguntar uma quantidade de coisas. Então,
quem é que se vai aventurar? Ou vai tudo estar a estudar mais tarde? Assim não conta. Peço desculpa, eu fui ficando por aqui e fiquei preso Fizeste aqui bem. à apresentação do Pedro. Excelente apresentação, muito interessante mesmo. E tu falasses aqui numa questão que tem a ver com as fontes, ou seja, de alguma forma tu tens que alimentar os algoritmos com alguns dados base, não é? No fundo, e penso que tem a ver com as fontes de confiança. Tu de alguma forma tens que no início influenciar um pouco a máquina, não é? Para ela ir aprendendo, mas ela tem que ter alguma coisa no início para... E eu fiquei com essa dúvida, mas ok, mas ele vai ter que, numa fase inicial em que a máquina não tem informação nenhuma, ter que começar a aprender, ele vai ter que lhe dar algumas guidelines, não é? Portanto, no fundo, dar-lhe indicação de fontes confiáveis e fontes não confiáveis. Portanto, há uma decisão humana no início do processo. Isso é correto? Absolutamente, isso é uma pergunta excelente, muito, muito boa pergunta, adoro isso. Absolutamente, e isso é uma coisa que temos, acho um ponto muito importante, porque é algo que muitas vezes pensamos no início e depois esquecemos à medida que a tecnologia foi lançada ao mundo e não voltamos a rever o processo. Todos estes processos, qualquer processo de inteligência artificial e o nosso também, tem que começar sempre por um elemento humano, uma avaliação humana. No nosso caso, por exemplo, a avaliação das fontes, nós usamos avaliações humanas, portanto, neste momento usamos avaliações de NGOs que fazem assessments ou avaliações de fiabilidade de jornais independentes, portanto, por exemplo, BBC, este, etc. Usamos isso como base, essas avaliações, e depois, ao longo do tempo, vamos corrigindo-as por aquilo que vemos pelos nossos modelos, pelas nossas avaliações de artigos individuais. Portanto, por exemplo, uma coisa que fazemos ao nível do artigo individual é ver afirmações-chave que são feitas nesses artigos, se elas são mais tarde confirmadas por fact-checkers, por outros artigos de qualidade. Isso dá-nos uma indicação de, ao longo do tempo, se calhar o Guardian hoje em dia publica coisas de qualidade, mas se calhar daqui a 3 anos vamos começar a ver que há uma série de artigos que são de menos qualidade e o nosso modelo vai ajustando isso. Uma coisa que é muito importante que nós temos tido em consideração é o balance, o equilíbrio entre as fontes que usamos. O que é que eu quero dizer com isto? No nosso caso específico, nós temos que ter muita atenção a ter fontes de qualidade, tanto que estão mais associadas à esquerda, como mais à direita, como mais centrais, porque há um elemento muito político nas notícias. E, portanto, fizemos esse esforço de tentar ir atrás de fontes que estão equilibradas ao longo desses 3 pilares. Isto é na nossa realidade, mas eu refiro a este ponto porque acho que isto se traduz a quase todas as tecnologias, as aplicações de inteligência artificial que se possam pôr. É muito importante ter em consideração esse balance entre fontes, que são as fontes de dados para a nossa tecnologia, e ter em consideração que esse balance não se altera demasiado ao longo do tempo, de forma que mesmo que não tenhamos bias no início, esse bias não vai entrando no modelo ao longo do tempo. Respondi à questão, Cipriano? Muito bom, Pedro. Deixa eu ver se há mais alguma questão. Se alguém queira estar a perguntar. Então, se ninguém quer, eu acho que vou usar este tempo. Pedro, tens uma coisa. Tendo em conta que eu vou ter sempre várias perspectivas para uma mesma notícia, um mesmo facto, um mesmo acontecimento ou um mesmo tema, achas que seria positivo sempre que eu dissesse que estava a ver um determinado artigo sobre qualquer coisa que era mais de esquerda ou era mais de direita, eu ser sugerido para estar a ver exatamente o extremo de, olha, acabaste de estar a ver isto. Então, para tu próprio teres um contraditório, pega lá agora uma outra opinião, uma outra perspectiva. Achas que isso poderia ser um caminho? Excelente pergunta também. Então, o que o research, e já agora, nós por base deste projeto, quando começamos o projeto, falamos com uma série de experts, e 2 áreas que foram muito importantes para nós. Uma foi o jornalismo, obviamente, a outra foi o behavioral psychology, a psicologia comportamental. E houve alguns estudos muito interessantes na área de psicologia comportamental que falam exatamente daquilo que é a tua pergunta, que é o que é eficaz no confronto de opiniões. E o que se concluiu foi que, nesse caso, por exemplo, específico, em que eu estou a ler uma notícia que é bastante extremada num ponto, e nós sugerimos uma outra notícia extremada no ponto oposto, o que isso normalmente faz é aumentar a polarização.
Eu Eu ouço uma percebo, coisa não é muito aquela coisa contraditória. do, opá, meu Deus, eles estão a fazer isto neste ponto. Ok. Exatamente. E, portanto, o que, no entanto, é eficaz é ter uma posição contrária que venha de um grupo com o qual eu me identifico. E Ok. para dar um exemplo muito específico, quando foi agora a eleição nos Estados Unidos, em que houve dúvida criada pelo Donald Trump de que ele teria ganho as eleições, a conversa acabou por parecer um bocadinho polarizada, em que havia uma opinião da direita, dos republicanos, de que ele teria ganho, uma opinião da esquerda de que não. Na verdade, se vamos a olhar aos dados e às notícias, havia um grupo grande dos republicanos que contrariava essa narrativa, que dizia, não, sabemos que aquela eleição foi uma eleição justa e, portanto, é esta a conclusão certa. Dar esse tipo de perspectivas, portanto, que é intergroup dentro dos republicanos, mas que são perspectivas contraditórias, isso, na verdade, é muito eficaz a criar o debate, a aumentar as perspectivas e a fazer com que as pessoas questionem aquilo que estão a ver. E, portanto, é isso que também é esse o approach que nós tentamos incluir na nossa tecnologia. Muito bom. Muito obrigado, Pedro.